Fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Usa o teu servo como um canal de bênção, que o teu servo ele possa falar iluminado e inspirado pelo teu Santo Espírito. Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o ano nosso está quase 2023, chegando ao fim. Nunca mais veremos o ano velho, 2023. E 2024, falta 36 minutos para nós iniciarmos um novo ano. Um ano de bênção, um ano de conquista, um ano de vitória, um ano de realizações, um ano de saúde para os irmãos da igreja, os nossos visitantes também. Eu creio que 2024 vai ser um ano de bênção e um ano abençoado para todos. E nessa noite, irmãos, eu quero falar neste tema. O profeta Samuel, ele escreveu: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Deus nos ajudou no ano de 2023 e também vai nos ajudar no ano de 2024, eu creio. Porque a Bíblia fala, o salmista disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio que até o fim nós vamos ser amparados por Deus, sustentados pelo Senhor Deus, de geração em geração, porque é a promessa de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é este tema: conselhos bíblicos para um ano realmente novo. É o tema da mensagem desta noite. Conselhos bíblicos para um ano realmente novo. 2024 será um ano novo, né? Daí a 35 minutos nós vamos entrar no 2024. 2023 nunca mais nós veremos. Nós vamos relembrar de alguns acontecimentos bons, alguns não tão bons, alguns acontecimentos que nos entristeceu também, mas este 2023 nunca mais veremos. Nós vamos agora, 366 dias, este ano é um ano bissexto, 366 dias, 2024. Não é 365 não, é 366 dias, ano bissexto. E eu quero, nesta noite, falar de alguns conselhos bíblicos para um ano realmente novo. Quero nesta noite te dar alguns conselhos bíblicos para você viver uma vida abençoada por Deus. Quem quer viver uma vida abençoada por Deus aqui, levante suas mãos. No ano de 2024. Eu também quero viver. E eu creio que esse ano, vai ser um ano de bênção para os irmãos. Eu profetizo sobre a vida dos irmãos. Vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de realizações, vai ser um ano, se você deseja, comprar sua casa nova, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Se você deseja, no ano de 2024, comprar um carro, Deus ele pode te dar, uma moto. Se você deseja, no ano de 2024, no ano de 2024, mudar de vida, aceitar Jesus e ser batizado, eu creio que também Deus vai te abençoar e você vai ser batizado, você vai ser uma bênção, vai ser uma nova criatura no ano 2024 também. Então, irmãos, eu desejo para você um ano de bênção. E o primeiro conselho que eu dou para a igreja, para os irmãos: abandone aquilo que não te traz esperança e viva em busca daquilo que te traz esperança. Lamentações 3, 21. Esse versículo fala sobre esperança. Lamentações 3, 21. Peço a Lorena que esteja projetando. Irmãos, o ano novo nós temos metas, objetivos para um ano novo. Eu creio que todo mundo tem uma meta para este ano de 2024. Talvez alguém aqui deseja fazer um vestibular, ou uma faculdade, ou deseja comprar algo, e tem muitas metas para o ano de 2024. E o primeiro conselho que eu dou aos irmãos: abandone aquilo que não te traz esperança e viva em busca daquilo que te traz esperança. Lamentações 3, 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olha o que está escrito em Lamentações.
Por isso esperarei. Tenho esperança, né? Nós temos esperança, né, em um ano melhor. Aquilo que nos trouxe tristeza, aborrecimento, aquilo que nos fez chorar, ficou para trás, 2023. E 2024, eu creio, irmãos, eu profetizo que a sua vida, você vai viver o novo de Deus. Você vai viver uma vida em busca daquilo que traz esperança. E Jesus Cristo nos traz esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, minha irmã, tira da sua vida, neste novo ano, tudo aquilo que não te traz esperança, que te fez sofrer. Talvez no ano de 2023, você viveu uma vida de uma maneira que você sofreu. Você entristeceu, você chorou, mas você pode viver uma vida melhor ao lado do Senhor Jesus. Tira a tristeza, o sofrimento, a dor, as mágoas e tudo aquilo que te faz chorar. Tira em nome de Jesus do seu coração. Amém, igreja? Talvez tenha algumas coisas que nos faz chorar, irmãos. Às vezes nos entristece, às vezes nos deixa cabisbaixo. E às vezes, irmãos, essas coisas nos deixam triste. A tristeza nos deixa triste. O sofrimento, a dor, as mágoas. Às vezes nós ficamos remoendo com aquilo do passado, aquilo que já passou, que Deus já jogou no mar do esquecimento. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele lança no mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais dos nossos pecados no momento em que nós nos arrependemos e confessamos e pedimos perdão a Deus, Ele lança no mar do esquecimento. E às vezes há muitas pessoas que ficam remoendo o passado. Fica às vezes sentindo dor, tristeza, sofrimento, mágoas do passado, que às vezes faz aquela pessoa entristecer, chorar. Em nome de Jesus nesta noite, você vai viver um ano de bênção, você vai viver um ano novo, vida nova. Todas essas coisas que te fez chorar, que fez você ficar triste, em nome de Jesus, que no ano de 2024 essas coisas vão ficar para trás. Você não vai se lembrar mais delas, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e não podemos lembrar daquelas coisas que nos fez chorar, não. O cristão, ele tem que viver o novo de Deus. O cristão, ele tem que viver, porque o Senhor Jesus, ele disse assim, eu fui moço, né? O Senhor Jesus disse assim, né? Eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo, tende bom ânimo. Então, irmão, se Jesus venceu e nós vamos vencer o mundo, para que chorar, para que ficar triste? Para que às vezes ficar lembrando do passado e ficar cabisbaixo? Olhe para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e creia que o 2024 será um ano de bênção para você e para a sua família. Amém, igreja? O segundo conselho, irmãos, desta noite: seja grato a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Peço a Lorena que esteja projetando. Seja grato a Deus por tudo. Irmãos, nós temos que ser gratos. Gratos é agradecidos a Deus por tudo. O cristão, irmãos, ele não deva murmurar. Ele deva sempre estar agradecido a Deus. Em tudo dai graças. Se você está vivendo em bonança, dê graças a Deus. Se você está vivendo dias ruins, dê graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, Lorena. Em tudo devemos de dar graças a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, se os dias estão bons, agradeça a Deus. Se você, tudo está dando certo para você, se você tem um bom emprego,
Se você passou no vestibular, se você terminou a faculdade, ou um mestrado, ou um doutorado, em tudo dê graças. Mas se vocês também estão vivendo dias difíceis, dias de dor, dias de luta, de sofrimento, dê graças a Deus. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, irmãos. Eu gosto muito deste versículo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, a Bíblia fala sobre um homem, este homem era Jó. Jó, ele agradecia a Deus pelos seus 10 filhos, seus muitos camelos, milhares de camelos, de também ovelha, de jumento, muita terra. Jó tinha muita terra. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente. E Jó, ele tinha tudo. Mas os irmãos conhecem a história de Jó, que Jó perdeu tudo também. Perdeu os seus filhos, perdeu a sua terra, perdeu os seus jumentos, os seus camelos, perdeu as suas ovelhas, perdeu tudo, perdeu a sua fazenda e ainda o seu corpo. A Bíblia diz que ele estava com chaga. Chaga, irmãos, era uma ferida, e uma ferida, irmãos, que coçava muito. E Jó, ele pegava um caco de telha e coçava as suas feridas. E quando Jó já tinha perdido tudo e não tinha mais nada e estava ainda doente, a mulher de Jó, ela olhou para Jó e falou assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Jó, ele não amaldiçoou. Ele chegou a dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Temos que dar graças, irmãos. Se você está com saúde, dê graças a Deus. Se a enfermidade entrou no seu corpo, dê graças a Deus, mas ore em nome de Jesus para você ser curado. Porque eu creio na cura, irmãos. Eu creio na cura. Eu conheço um amigo meu, esse amigo meu, ele está na glória com o Senhor, ele faleceu na sexta-feira, foi sepultado ontem, um pastor, amigo meu. Ele, um homem de Deus, homem de oração. Em tudo nós temos que dar graças, irmãos. E esse pastor, ele estudou comigo no seminário. Um dia ele foi numa casa fazer uma visita. Ele foi visitar um homem muito valente, um homem bravo. Todo mundo conhecia aquele homem como um homem valente, um homem bravo, um homem que não levava desaforo para casa. E aquele pastor, ele foi visitar aquele homem um dia. E chegando na casa daquele homem, dizem que aquele homem não recebeu ele bem. E a mulher daquele homem falou: meu marido não está em casa, vai embora. Vai embora porque o meu marido não está em casa. E aí foi ele e a esposa dele visitar aquele homem, falar de Jesus para aquele homem. E também pregar a palavra de Deus, ler a Bíblia para aquele homem. Homem valente. E aquele homem disse assim: pastor, eu não creio no seu Deus. Mas a minha mãe já está há muito tempo acamada, ela não anda há muito tempo, talvez anos. E aquele homem disse para o pastor, esse pastor, irmãos, estou comigo no seminário, pastor Eliezer, que está na glória com o Senhor. E aquele homem disse assim para o pastor, mandou o pastor embora quando o pastor tinha chegado na casa dele. Mas o pastor falou: não, eu vim para pregar para você, para ler a Bíblia, e eu vim aqui, eu quero ler a Bíblia, eu quero pregar para você. E aquele homem disse: pastor, a minha mãe está acamada já há um bom tempo, ela não se levanta para nada. Se o seu Deus levantar a minha mãe deste leito, eu vou crer no seu Deus. E o pastor Eliezer já está na glória, é um grande homem de Deus. Ele começou a orar, ele e a esposa. Ele orava e chorava, ele orava, e sempre orando. Estava ali orando: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta essa senhora deste leito. Porque este homem, além de ter desafiado o pastor Eliezer, desafiou a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o pastor Eliezer estava orando, um bom tempo orando, chorando, clamando ao Senhor.
Irmãos, e o pastor Eliezer, ele já estava, eu creio que ele já estava quase dizendo, essa mulher, Deus não vai curar ela. Mas eu creio que a última palavra é de Deus, sempre foi e sempre será. Aí o pastor Eliezer saiu, né? E aquela mulher disse para o filho dela e para a nora, me dê água, eu quero tomar água, traga água para mim. Se vocês não trouxerem água, eu vou buscar. E ela levantou e foi na geladeira, pegou água, na geladeira ou talha, não sei, era uma zona rural. E ali bebeu a água e ela foi curada. E aquele homem disse, eu creio, pastor Eliezer, no seu Deus. O seu Deus eu creio nele, porque o seu Deus faz coxo andar, ressuscita mortos, o seu Deus faz cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, ele é o Deus todo-poderoso. Irmãos, Deus é Deus. E Jó, irmãos, ele foi grato a Deus quando tudo estava dando certo para ele. Mas quando Jó tinha perdido tudo, ele ainda estava crendo em Deus. Seja grato a Deus em tudo. Jó, ele tinha perdido tudo, mas ele confiava em Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus todo-poderoso. Ele cura, ele sara, ele opera milagres e maravilhas. Ele é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura as nossas enfermidades. E eu creio, irmãos, na cura. Eu creio, irmãos, que o nosso Deus, ele cura. Eu sou um milagre de Deus. O meu Deus, ele me curou já várias vezes. Eu estava quase sem andar, com os dois joelhos, encostando ossos nos ossos. E Deus me curou, estava com 2 úlceras sangrando no estômago, Deus me curou, Ele é Deus. E nós temos que ser gratos a Deus quando Ele cura. Mas se Ele não curar, nós temos que agradecer também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus em tudo. Dai graças a Deus. Irmãos, temos que dar graça em todo o tempo. Em qualquer circunstância da vida, agradeça ao Senhor Deus. Se você está com dinheiro, agradeça a Deus. Se você está sem dinheiro, agradeça a Deus. Se você está com saúde, agradeça a Deus. Se você está sem saúde, agradeça a Deus também e ore pela cura. Se você, irmãos, está, irmãos, vivendo na bonança, agradeça. Mas se você está vivendo também na escassez, agradeça a Deus também. Agradeça a Deus. Se você está feliz, seja grato a Deus. Se você não está feliz, está triste por causa das dificuldades da vida, agradeça a Deus também. Irmão, seja grato a Deus em tudo. Em tudo devemos de agradecer. Agradeça a Deus todos os dias por tudo. Agradeça e nunca reclame. Sempre seja grato a Deus, agradecido a Deus. Sabia, irmãos, que o povo de Israel, eles perderam a bênção por causa da murmuração e por causa da reclamação? Moisés, ele libertou o povo de Israel, Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. O povo saiu do Egito, foi libertado. Lá no deserto o povo começou a reclamar, a murmurar. Moisés, lá no Egito a gente tinha carne em abundância. Lá no Egito a gente tinha trigo em abundância. Lá no Egito, Moisés, a gente tinha de tudo do bom, do melhor, água fresca. Lá no Egito a gente tinha morada, casa para morar. Agora, Moisés, estamos no deserto. Não tem carne. Moisés, está faltando água. E o povo começou a reclamar. E Moisés, ele ora a Deus e ele toca na rocha, ele bate na rocha, não era para bater, era para tocar na rocha, encostar na rocha. E a rocha, ela jorra água, água fresca, água cristalina. Moisés ora a Deus, fala, Senhor, o povo está querendo carne, Senhor, está reclamando, no Egito eles tinham carne. Aí o Senhor Deus mandou as cordonizes, as aves marinhas. E aquelas aves caíram no arraial do povo de Deus e eles se alimentaram. O povo estava pedindo a Deus pão e Deus mandava o maná do céu, o pão do céu. E aquele povo, ele foi cuidado. No deserto, durante o dia, uma nuvem por cima do povo, à noite, uma coluna de fogo. Deus estava cuidando daquele povo 24 horas e eles reclamando, murmurando. Aí o Senhor Deus disse, Moisés, somente Josué e Calebe
E esses jovens que têm menos de 20 anos vão entrar na terra prometida. Aqueles que reclamaram, murmuraram, que não me adoraram no deserto, não vão entrar na terra prometida. E até você, Moisés. Vocês vão subir no Monte Nebo e vai olhar para a terra prometida e não vai entrar na terra prometida. E isso aconteceu com Moisés, só Josué e Caleb e todos aqueles jovens que tinham menos de 20 anos. Então, meu irmão, vamos sempre ser gratos e nunca reclamar. Eu não gosto muito de reclamar, não, irmãos. Eu não gosto. Eu na minha casa, se tiver um ovo frito, eu como. Se tiver um arrozinho com feijão, eu como. Qualquer tipo de comida, eu não reclamo, não gosto de reclamar. Porque nós temos que ser gratos em tudo a Deus e também os nossos familiares temos que ser gratos. Terceiro conselho bíblico, alegre-se no Senhor. Filipenses 4:4. Projeta aí, Lorena, 4:4. Alegre-se no Senhor. Você está se alegrando no Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. E como que eu me alegro no Senhor? Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A palavra regozijai-vos é alegrar no Senhor. Você tem que ser alegrado no Senhor? Irmãos, quando eu estou num culto como este, eu estava ali dando glória a Deus, levantando as minhas mãos, porque a gente sente a presença do Senhor. Quando eu subo ao monte e vou orar, a gente sente a presença do Senhor, a gente fica lá um bom tempo orando e cantando o hino, porque a gente sente a presença do Senhor, estamos se alegrando no Senhor, estamos nos alegrando no Senhor. Irmãos, e a igreja tem que se alegrar no Senhor. Você tem que se alegrado no Senhor? Irmãos, como é bom você sentir a presença de Deus. Você começar a chorar nos pés do Senhor. Um culto tão gostoso, um momento tão gostoso que você às vezes começa a sentir a presença do Senhor, você chora de alegria, você exalta o Senhor, você está sentindo a presença do Senhor, os demais irmãos estão sentindo, e é algo tão poderoso que você começa a chorar. Você não está chorando de tristeza, chorando porque o Espírito Santo de Deus está entrando em sua vida e você está sentindo a presença de Deus. Aí você começa a chorar de alegria. Irmãos, não se alegre com coisas, e sim se alegre no Senhor. Olha um conselho bíblico, irmão. Eu não me alegro, irmãos, com coisas. Não me alegro com carro, com moto, com nada. Eu me alegro no Senhor. Porque as coisas, irmãos, são passageiras. Há um amigo meu que ele, pastor Marcos, né, de Campos, e ele gostava de confeccionar, ele tem uma confecção, ele confeccionava camisas, né? E camisas de time de futebol, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. E ele escrevia uma frase e eu gostava muito de ver aquela frase na camisa. O Flamengo me dá alegria passageira, Jesus me dá alegria eterna. O Fluminense me dá alegria passageira, Jesus me dá alegria eterna. O Vasco me dá alegria passageira, Jesus me dá alegria eterna. O Botafogo me dá alegria passageira, Jesus me dá alegria eterna. Ele colocou em todos os times do estado do Rio. E é verdade, irmãos. As coisas, irmão, não podemos nos alegrar em coisas, mas no Senhor. No Senhor nós temos que estar sempre alegre, porque o Senhor Deus, Ele nos formou antes de nós sermos concebidos pela nossa mãe. O Senhor Deus já sabia quem nós éramos. E Ele já nos conhecia, assim como Ele conheceu o apóstolo Paulo lá no ventre da mãe do apóstolo Paulo. Ele conheceu Moisés lá no ventre de Joquebede. Ele conheceu Samuel lá no ventre de Ana. Ele conheceu, né, João Batista, primo de Jesus, lá no ventre de Isabel. E ele te conheceu lá no ventre da sua mãe, meu irmão. Ele te conhece, Ele cuida de você, o Senhor Jesus. Ele está a todo momento acampando anjos ao redor da sua vida e nós temos que nos alegrar no Senhor. O mundo procura alegria na bebida, nas drogas, na prostituição e em outros prazeres. Mas a nossa alegria está em servir e em adorar o Senhor. A nossa alegria está no Senhor.
A nossa alegria não está na bebida, porque está escrito: não embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A nossa alegria, irmãos, está no Senhor, em servir o Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e ele nos faz alegre. E nós somos alegres porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, nos faz alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas, irmãos, nós não podemos buscar alegria em vícios. A alegria do ser humano tem que ser no Senhor, de geração em geração. E lá na eternidade nós vamos continuar por toda a eternidade nos alegrando no Senhor, porque lá nós vamos por toda a eternidade cantar no coral, no grande coral dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Lá no céu nós vamos, irmãos, por toda a eternidade. Os anjos estão lá agora, dizendo assim: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos estão lá dizendo. E nós vamos chegar lá também, e nós vamos dizer: Senhor, Tu és santo, santo, santo. Tu és lindo, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus que cuidou de mim desde quando eu era bebê, até os dias em que eu voltei para o lar. Que nós vamos voltar para o lar um dia, irmãos. O lar celestial. E enquanto vivemos aqui na terra, o Senhor Deus vai cuidar de nós. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ver como o Senhor é lindo, como Ele é maravilhoso, como o céu é um lugar, né, que a Bíblia diz, um lugar para o gozo dos salvos, um lugar de delícias mil, um lugar de descanso para os salvos por toda a eternidade. E lá no céu, lindo céu, irmãos, nós vamos pisar em ruas de ouro. Ruas de ouro. Já pensou, irmãos? O ouro aqui na terra, eu tenho aqui, irmãos, uma aliança só de ouro, eu acho que é 1 grama e alguma coisa, 2 gramas de ouro, né? Lá no céu não, lá no céu você vai ter toneladas de ouro no céu, você vai estar pisando em toneladas de ouro. Aqui na terra, você para comprar né, uma aliança, é um preço danado, uma pulseira de ouro é muito caro, mas lá no céu nós vamos pisar em rua de ouro, toneladas de ouro no céu. Então, irmãos, vai ser muito bom a gente se alegrar no Senhor no céu, a gente se regozijar no Senhor no céu, viver toda a eternidade adorando o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu, aquele que vive por toda a eternidade. Nós vamos estar lá no céu. Irmãos, quando eu chegar no céu, sabe o que eu quero fazer? Quero abraçar o Senhor. Eu quero ficar pelo menos um bom tempo abraçando o meu Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é nosso Pai celestial. Ele morreu por nós numa cruz. E Ele morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Um dia Ele descerá entre as nuvens dos céus para buscar eu e você, todos nós, para morar com Ele em toda a eternidade no céu. Irmãos, o quarto conselho e último conselho bíblico está em Mateus 6,33. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus em sua vida. Busque primeiro o reino de Deus em sua vida. Primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é prioridade, irmãos. Mateus 6,33. O reino de Deus, ele é prioridade. É um versículo que todo mundo conhece, né? Mas nós vamos ler todos juntos. Mas buscai primeiro, todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus em sua vida. Mateus 6,33. O reino de Deus, irmãos, ele tem que ser o mais importante para você. Deus. Irmãos, o reino de Deus, ele tem que ser prioridade. As outras coisas são coisas secundárias. Prioridade é o reino, primeiro é o reino, primeiro é Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o reino de Deus, ele é prioridade. Os meus sonhos, a minha vontade vem depois do reino de Deus. Sabia, meu irmão? Talvez você tenha um sonho aqui nesta noite. Talvez você tenha uma vontade de comprar algo, né? De fazer alguma coisa.
Você tem um sonho, mas o seu sonho tem que ser depois. A sua vontade, aquilo que você quer, tem que ser depois. O reino de Deus tem que ser primeiro, prioridade. Irmãos, eu vejo na Bíblia muitos homens de Deus que priorizaram o reino de Deus. A Bíblia fala sobre 2 homens que eles já estão no céu, Enoque e Elias. Enoque, ele andava com Deus, ele priorizou o reino de Deus, ele falou assim: eu não quero nada mais do mundo, eu quero só Deus. Há um hino que diz: eu quero é Deus, e Enoque só queria Deus na vida dele. Eu quero Deus, eu ando com Deus, eu não quero pecar, eu não quero fazer nada de errado. E Enoque, durante a vida dele, ele viveu para Deus, serviu a Deus em espírito e em verdade. Aí Deus olhou do céu e falou assim: ah, lá vive Enoque na terra, ele é tão santo, ele é tão consagrado, eu vou levar Enoque para o céu. E Enoque, ele foi transladado para o céu em vida. E depois Elias. Jezabel e Acabe queriam matar Elias, porque Elias matou os 450 profetas de Baal. Aí o que Deus fez? Não, Acabe não vai matar Elias, não, nem Jezabel. Eu vou transladar ele numa carruagem de fogo. Aí a carruagem de fogo desceu na terra, Elias entrou e subiu para o céu e jogou a sua capa, e Eliseu pegou a capa de Elias. Irmãos, Elias e Enoque priorizaram o reino de Deus. Eliseu também. Eliseu não foi transladado, mas Eliseu era um homem que tinha uma fé tamanha que quando ele orou, o filho da sunamita, que estava morto, o menino ressuscitou. Eliseu, homem de Deus. Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem priorizado os seus sonhos, a sua vontade? Se você tem priorizado os seus sonhos e a sua vontade, que a partir de hoje você possa priorizar o reino de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Que neste ano de 2024 você possa priorizar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste ano de 2024, ore mais. Irmãos, nós oramos aqui 314 dias de oração. Começamos em fevereiro e terminamos hoje de manhã com um grande banquete ali, um café reforçado, né? Tinha um café, tinha bolo de chocolate, tinha tanta coisa que sobrou muita coisa. E hoje, irmãos, foi o culto que mais deu, irmãos, no culto de oração. Encheu a igreja, né? Encheu de manhã. Estivemos aqui de 6 às 6h30. Oramos 314 dias, sem parar. Não paramos um dia. Eu disse para os irmãos, quando eu fiquei alguns dias impossibilitado de vir na igreja, porque eu operei, né? Fiz uma operação. Aí eu disse: irmãos, não pare de orar. Os irmãos continuaram orando. Irmão Tiniel viajou, ficou apenas poucos dias sem orar. Eu acho que o irmão Tiniel foi um dos que mais orou aqui na igreja, né? Tem um grupinho, Tiniel, Zé Faria, né? Horacino, né? Eu também falei poucos dias, quando eu operei eu falei, e quando eu fui no Radical. Silas também, né? Orou muito, Fernanda, irmã Marli, né? Estou esquecendo de alguém. Rafael, ele, o irmão Tiniel, Horacino, Zé Faria, os que mais oraram. Estou esquecendo de alguém? E não, irmão Paulo, irmã Vilma, mais quem? Irmão Zé Ricardo também orou, né? Irmã Gleide veio, irmã Nube, irmã Lídia, né? Quem mais? Estou esquecendo de alguns outros irmãos. Irmã Marília também esteve aqui hoje, né? Irmã Marília, esteve aqui hoje. E nós oramos, irmãos, e foi uma bênção. Não, o Antônio Carlos também teve algumas vezes. Desculpa, Antônio Carlos, desculpa. Por isso que é ruim a gente falar nomes, né? Irmãos, mas que bênção. Nós oramos aqui e oramos pela igreja, oramos pelo Brasil, oramos por Israel, oramos pela cura de muitas pessoas foram curadas. Irmãos nossos, amigos nossos foram curados. E vamos voltar a orar ano que vem. Janeiro e fevereiro é férias para os irmãos, mas março nós vamos voltar novamente. Que neste ano, irmãos, você ore mais, ler mais a Bíblia, adore mais a Deus, sirva mais a Deus em espírito e em verdade. Se Deus irmãos, quero deixar aqui uma frase que eu achei muito linda, eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Se Deus é o único que você tem,
então você tem tudo que você precisa. Olha, irmãos, se Deus é o único que você tem, Deus é o único que eu tenho. Ele é o único que pode me ajudar, que pode me abençoar, que me salvou, que cura as minhas enfermidades. Ele é o único que eu tenho. Então você tem tudo o que você precisa. Feliz 2024. Que esse ano seja um ano cheio de bênção de Deus para você, meu irmão, e sua família, para os nossos visitantes. Que Deus nos abençoe. Irmão, nós vamos